Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Vamos a uma meditação no livro de Provérbios. O capítulo é 21, a partir do versículo 10. E diz assim a palavra do Senhor: A alma do perverso deseja o mal, nem seu vizinho recebe dele compaixão. Alguns, em vez de perverso, fala ímpio, que é o mesmo que perverso, ou iníquo também. São os que não acreditam em Deus, em sua palavra. É uma pessoa que sempre está fazendo maldade, desejando a maldade. Ninguém quer ficar perto, a não ser os que compactuam com ele. Porque senão não tem como ficar perto de alguém que faz tanta maldade e ainda muitas vezes zomba ainda de Deus. O versículo 11 diz assim: Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. O sábio, nós já sabemos, falamos já muitas vezes aqui, que a Bíblia chama de sábio, que é aquele instruído pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a sabedoria. Enquanto que o que zomba da palavra, sempre que recai sobre ele o castigo, o mal feito, aquilo, o que ele vai plantar, o que ele colher. O versículo 12 diz: O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. O justo considera a casa dos perversos é seguir as orientações de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Não precisa conviver com ele, mas também não lhe deseja o mal. Ele pode voltar atrás, se arrepender. Jesus morreu por todos que estão debaixo do sol, como o sol nasce para todos. O versículo 13 nos diz assim: O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Se quer que Deus ouça o nosso clamor, devemos ouvir também alguém que nos clama e atender conforme podemos. Mais uma vez, amar como Jesus nos ensinou a amar. Socorrer na hora da necessidade, seja quem for que te fez mal ou bem, porque fazer, para quem nos fez bem é bom, mas para quem nos fez mal é difícil. Mas Jesus, ele amou até o final. O versículo 14 de Provérbios 21 nos diz assim: O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação. Quer dizer, o que se dá ou presenteia ou faz, o que você faz por alguém, faça sempre em segredo. E só Deus vendo, e Ele te devolverá ou recompensará, Isso está em Mateus 6, o versículo 3 e 4. E no versículo 15 do Provérbios 21 nos diz assim: Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Quem está acostumado a fazer o mal, não entende que faz o bem, e vice-versa. O versículo 16 diz: O homem que se desvia do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. Nossa, essa declaração é muito séria. O caminho do entendimento é a palavra de Deus. E quem a conhece e deixa de seguir, caminha para a morte. O pior, a morte eterna. Não é a carnal, é a eterna. O versículo 17 nos diz: Quem ama os prazeres empobrecerá, mas quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Quer dizer, os seus próprios prazeres, os prazeres da carne, além de desagradar a Deus,
será pobre tanto material como espiritualmente. Quer dizer, nunca terá nada, porque tudo esbanja. O versículo 18 diz: o perverso serve de resgate para o justo e para os retos, o pérfido. O versículo afirma que apenas os ímpios sofrerão juízo, serão julgados. Os justos serão justificados. Glória a Deus, os justos que estão com Cristo Jesus. O versículo 19, ele diz: melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e irunda. Este versículo está em acordo com o versículo 9 do capítulo 21, que diz: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Nós fizemos essa meditação quando eu gravei a palavra anterior. Então, se vocês quiserem conhecer mais, lá tem uma coisa muito legal que eu li. Aí vocês assistam o que foi gravado anteriormente. O versículo 20 nos diz: tesouro desagradável e azeite há na casa do sábio. Perdão, amados. É tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Hoje em dia, muitos fazem uso insensato do crédito fácil. Tudo que você quer comprar, você tem cartão, você vai, você compra sem pensar, sem analisar. E torna-se a desgraça de quem faz isso. Deus se agrada do sensato, do ponderado, do sábio, e os abençoa, não deixando nada faltar, quando fazemos uso apenas do que temos. Porque muitos, na verdade, ganham R$1.000 e ficam gastando 2, 3. Aí não tem condições mesmo de você ter uma vida ponderada, vai estar sempre no vermelho, como se diz, né? O versículo 21 nos diz: o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Em Mateus 5, versículo 6, Jesus diz que bem-aventurado, que significa feliz, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Feliz o homem que segue a palavra de Deus, porque serão recompensados. E no versículo 22 continua: o sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que ela confia. Quer dizer, a sabedoria é superior à força física, porque muitas vezes não adianta você ter a força no físico, né? Mas na sabedoria não entender nada. E muitas lutas nós ganhamos com a sabedoria e não com a força física. A sabedoria é o entendimento da palavra, é a vontade de Deus. Perdão por algumas falhas aqui, mas é que eu troquei de óculos e existe uma adaptação, né? Mas, amados, fiquem com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.